Enquanto você não curar as emoções negativas do seu passado, você vai atrair para a sua vida mais situações que geram mais das mesmas emoções. E por que acontece isso? A gente sabe que todo ser humano, a gente acumula situações negativas do passado, em maior ou menor grau, né? Algumas pessoas com maior intensidade, outras com menos. Mas se você, por exemplo, teve uma experiência na sua infância de rejeição, se você vivenciou situações intensas de rejeição, se você foi abandonado pelo pai, pela mãe, houve algum tipo de negligência, de abuso, e você ficou fortemente impregnado com a sensação de rejeição, a rejeição pode acontecer de várias maneiras. Pode ser através de críticas, pode ser através de cobranças, pode ser através de ausência física, pode ser através de falta de atenção, falta de reconhecimento, enfim. Várias situações na sua infância podem gerar sentimento de rejeição. E aí você ficou com aquela marca impregnada em você. O que vai acontecer depois que você se tornar um adolescente, se tornar um adulto? De forma inconsciente, você vai criar ou você vai atrair para a sua vida mais situações que vão gerar sentimentos de rejeição, bem semelhantes com aquelas que você sentiu na sua infância. E na maioria das vezes você não vai perceber, não vai fazer uma conexão com uma situação e outra, né? De que é o mesmo sentimento que você sentia na infância. Mas aí você atrai um relacionamento onde a pessoa atrai você ou a pessoa do nada ela te abandona, né? Ou ela de repente fica distante e fria e vai embora e você sente aquela rejeição, sente aquele abandono. Ou você atrai situações de amizade também onde a pessoa te decepciona, causa algum tipo de mágoa, faz alguma coisa que vai gerar, vai acordar aquela emoção de rejeição. Você está repetindo uma história que vem lá da sua infância. Porque esse sentimento, esse mecanismo, ele acontece. Várias razões. A emoção negativa, quando ela está impregnada em você, no seu campo energético, ela funciona como uma sombra. E a sombra é como se fosse uma entidade que quer se alimentar de mais daquele mesmo sentimento. Então a sombra que está em você, a sombra da rejeição, a sombra da tristeza, a sombra da mágoa, do ressentimento, qualquer tipo de emoção negativa, ela vai querer mais daquele mesmo sentimento. A raiva quer sentir mais raiva, a rejeição quer sentir mais rejeição, a tristeza quer sentir mais tristeza. Então essas sombras nas emoções negativas, elas se apossam da sua mente, do seu subconsciente, e elas levam você a fazer escolhas sem que você perceba que vão gerar mais daquele tipo de emoção. Então, no lugar de você se relacionar com uma pessoa compatível com você, com uma pessoa emocionalmente saudável, você vai se relacionar com alguém que tenha alguma característica que vai fazer você reviver aquele sentimento. Ela vai fazer coisas que vai fazer você parecer que é azar, você sentir, né? Achar que é uma coincidência e vai parecer que você é uma pessoa azarada. Tem pessoas que acham que tem muito azar, né? Entram e saem de relacionamentos tóxicos e a situação vai se repetindo ao longo da vida e a pessoa não consegue entender o porquê. Se você parar para investigar o seu histórico emocional, você vai encontrar, né, situações na infância de rejeição, de abandono. Enquanto você não curar essas emoções, essa sombra que está passando dessa pessoa, ela vai continuar fazendo com que você faça escolhas que vão fazer você repetir o mesmo sofrimento. Se de repente você guardou esse sentimento de rejeição da infância, independentemente se você é homem ou mulher. Se você
encontra uma pessoa, alguém saudável para se relacionar, saudável emocionalmente, você acaba não se interessando por essa pessoa. Você acaba não gerando esse sentimento, esse interesse, essa atração, né? Porque esse alguém, de forma inconsciente, ele não te dá esse sentimento, né? Que você busca de forma inconsciente, vem buscando alimentar. Aquele sofrimento, aquela necessidade de viver aquilo. Não é que você busque o sofrimento, isso é de forma inconsciente para alimentar essa sombra. Então, o que acontece quando alguém que carrega muito o sentimento de rejeição e encontra alguém saudável, essa pessoa saudável emocionalmente até que se interessou por você, tá? Só que aí o seu ego, ele vai criar um monte de obstáculos. Mas não rolou química. Eu não consigo me interessar por essa pessoa. É uma pessoa que só serve para amizade. Ela é muito legal, mas é só amizade, né? Só consegue gostar, se interessar, sentir atração por alguém que vá provocar esse certo sentimento de sofrimento, de forma inconsciente, tá? Então você escolhe de forma inconsciente. As escolhas são feitas através das memórias, principalmente aquelas que possuem uma carga emocional mais pesada, situações que vão gerar aquele sofrimento, e você atrai pela lei da atração, né, essas pessoas. Se você vem carregando mágoa, você atrai mais situações que vão gerar mágoa para você. Se você carrega sentimento de rejeição, você vai atrair mais situações que vão gerar sentimento de rejeição. Se você tem muito sentimento de culpa guardado no seu interior, você vai atrair mais situações que vão gerar mais aquele sentimento de culpa. Então, a lei da atração, aquilo que você vibra, é aquilo que você atrai para a sua vida. Outra coisa que vai fazer gerar as mesmas emoções negativas, um outro mecanismo, é o fato de que você, quando está carregando uma certa negatividade, né, que você carrega do passado, você tende a distorcer a realidade, você tende a interpretar a realidade um tanto distorcida para gerar mais daquele mesmo sentimento. Entenda que isso tudo acontece de forma inconsciente. Então a pessoa é carregada de um sentimento de rejeição, ou de abandono, ou de culpa, ou de vitimismo, né? Ou é carregada com muita mágoa, por exemplo, tá? Vamos supor que uma pessoa que tem muita mágoa guardada, acumulada. E aí, quando ela está se relacionando no dia a dia dela, seja com amigos, colegas de trabalho, ou um parceiro ou uma parceira, às vezes a pessoa faz alguma coisa que talvez para outra pessoa não seria nada demais, mas que você interpreta aquela situação como uma coisa contra você, como uma coisa extremamente negativa. Ou até a pessoa ela fez alguma coisa, ela fez, mas a sua reação ela acaba sendo tão desproporcional, ela é muito mais acima do que seria se você não carregasse aquela mágoa do passado, aquela ferida do passado. Porque a sua reação emocional naquele momento não é só aquilo que está acontecendo naquele instante. Ela vem turbinada, né? Ela simplesmente fica inflamada pela carga que você carrega do passado. Então, enquanto você não curar esses eventos do passado, essas emoções negativas, sentimento de rejeição, de abandono, de mágoa, enquanto você não se desintoxicar disso de uma forma mais profunda realmente, você acaba recriando mais situações na sua vida todos os dias. Tem gente que fica sem entender o porquê que isso acontece, né? Acha que é muito azar, acha que nasceu destinado a sofrer. Na verdade, não é isso, né? Você precisa curar, buscar curar essas emoções do passado. E como que a gente faz essa cura? Aqui eu ensino a ferramenta energética dos anjos da transmutação, para limpar as emoções do passado que estão atrapalhando aqui o seu momento presente. É extremamente eficaz para isso, para você curar
todo tipo de situação que ficou mal resolvida, seja culpa, seja medo, seja frustração, seja mágoa, seja raiva, sentimento de fracasso. E à medida que você vai limpando essas emoções negativas do passado, você vai percebendo que as situações negativas vão diminuindo com frequência. Elas deixam de se repetir, né? E também mesmo quando se repetem, você começa a agir de forma diferente. E perceba que uma coisa interessante, quando você reage de uma forma negativa a uma situação atual, agora você planta uma semente. Você planta uma semente para que a situação se repita no futuro. Então, você reagiu negativamente aqui. É como se você plantasse ali uma semente. Você emitiu uma vibração que vai plantar mais repetições daquilo. Você fica renovando um karma eternamente. Você emite uma vibração, aconteceu uma situação que você não gostou, você reage de forma intensa, de forma muito negativa. Então, você emitiu uma vibração e aquela vibração vai atrair mais situações daquele tipo. Quando você começa a limpar o seu passado, e aí era uma situação que incomodava muito você, ela aparece na sua frente. Você não reage mais como você reagia antes. Você reage com sentimento de aceitação, de compreensão ou de paz. Né? Você deixou de emitir aquela vibração negativa. Então você não plantou mais, mais uma vez, aquela situação que se repetiria. Né? Então a tendência é de se repetir cada vez menos. E cada vez que se repete, você consegue lidar de uma forma melhor, mais equilibrada. Então, por isso que é muito importante a gente focar em limpar as cargas emocionais negativas do passado. E é por isso que eu ensino a técnica dos anjos da transmutação. A cura é um processo, tá? E os anjos da transmutação é uma ferramenta bem simples de ser usada. Não precisa parar para meditar, buscar no seu passado situações que você experienciou. É só ir limpando e a própria energia ela vai fazendo a varredura e transmutando, tá? Então, caso tenha ficado alguma dúvida sobre o nosso assunto de hoje, deixa aqui nos comentários para quem quiser aprender a técnica de limpeza dos anjos da transmutação. Eu tenho um combo especial que contém leitura de registro acástico, leitura de tarô terapêutico, limpeza energética e acesso ao programa Essência da Alma, que é onde você será iniciado nos anjos da transmutação, terá acesso a alguns conteúdos que vai lhe ajudar no seu processo de cura, de despertar espiritual, de expansão de consciência, tá? E para mais informações, clica no primeiro link da descrição, tá bom, meus amores? Gratidão infinita por terem me acompanhado até aqui. Lembre-se sempre que você nasceu magnífico, que você nasceu divino e que você nasceu para ser feliz. E não aceite nada menos do que isso. Eu vejo Deus em você. Namastê.